série Apocalipse, revelando esperança. Lição 23. As duas testemunhas de luto e a mensagem dos três anjos. Parte 2. Apocalipse 11, o capítulo em estudo, no versículo 13 nos informa que caiu a 10ª parte da cidade e morreram, nesse terremoto, 7.000 homens, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O terremoto descrito no capítulo 11 de Apocalipse não é o do final da história, porque ruiu apenas a 10ª parte da cidade. Esse terremoto deve ser entendido como o derramamento de um juízo parcial de Deus para conduzir os homens ao respeito por sua palavra. Alguns creem que a cidade mencionada aqui é símbolo da França, outros que representa o papado, o qual era apoiado pelos 10 reis ou nações, Apocalipse 17, versos 18, 12 e 13. O terremoto seria o aprisionamento do Papa em 1798. A França é um destes 10 reis e seria a 10ª parte que caiu por um curto tempo, que se levantou contra toda a manifestação religiosa. As 7.000 pessoas que morreram poderiam ser entendidas como a realeza, que perdeu seus títulos de nobreza e foram mortos. Isto despertou terror a princípio e os levou mais tarde a glorificar a Deus quando voltaram a aceitar a Bíblia e a religião. Algumas considerações sobre a origem do ateísmo. A influência do ateísmo, que começou nos dias da Primeira República da França, se espalhou para o Norte e Oriente, estendendo-se até a Rússia. A Revolução Russa de 1917 se constituiu em parte em um ataque contra a religião, uma vez que favorecia o ateísmo. Esse vírus ateu se espalhou através de todo o mundo, ganhando adeptos, infiltrando-se inclusive nos currículos educativos e, sob um disfarce científico, pretende desafiar a autorrevelação de Deus na Bíblia. O ateísmo já envolveu a 1/3 parte do mundo e continua crescendo. A partir de agora, faremos uma análise das mensagens que os três anjos do Apocalipse apresentam ao mundo para reivindicar a honra de Deus. Em Apocalipse 14 se encontram os 3 pontos importantes da mensagem que o remanescente fiel deve proclamar, por ter sido chamado a reivindicar o caráter de Deus no mundo. Ouça Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Nesta passagem, podemos identificar a grande difusão que receberia o evangelho eterno em todo o mundo, pois a proclamação do anjo se destinava a toda nação, tribo, língua e povo. Ninguém tem o direito de modificar as doutrinas bíblicas, nem de pregar ideias próprias acerca da religião. O que se deve pregar é o evangelho eterno, conforme ouvimos em Apocalipse 14, 6, a revelação de Deus, tal como se encontra na Santa Bíblia. Em Apocalipse 14, 7, temos a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esta mensagem é o oposto da teoria da evolução, pois exige a adoração a Deus nos termos do mandamento do sábado, Êxodo 20, 8 a 11, e adquire grande solenidade na época do juízo que João viu em progresso no santuário celestial. Exatamente no século XIX,
século que deu origem à teoria da evolução, surge também um movimento cristão denominado Adventista do Sétimo Dia. E esse movimento se levanta para proclamar a primeira mensagem angélica. Não a teoria da evolução, mas adorai a Deus, o Criador da terra, do céu, do mar e das fontes das águas. Tudo no século XIX. Tudo isto tendo início no século XIX. Qual é a segunda parte da mensagem dos três anjos? Apocalipse 14:8 responde: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Pois bem, a mensagem do segundo anjo denuncia a apostasia e se complementa com a dramática advertência de Apocalipse 18, onde Deus diz a seu povo que deve sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplice nos seus pecados e nem participar de seus flagelos. Naquele mesmo tempo, surgem inúmeros movimentos religiosos pelo mundo, sendo todos envolvidos em ensinamentos doutrinários falsos, contrários à palavra de Deus. Sim, a queda de Babilônia, que é confusão, se dá em função da sua grande apostasia. Caiu da verdade para viver na mentira. Na sequência, surge o terceiro anjo, em Apocalipse 14, 9-11. Ouça: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na mão ou na fronte, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Prezados, a revelação divina é impressionantemente clara e nos adverte que, se não abandonarmos o erro e a rebelião religiosa da apostasia, sofreremos as pragas e estaremos irremediavelmente perdidos. Sim, vivemos no tempo em que o sinal ou a marca do anticristo será imposto sobre as pessoas. No entanto, um pequeno remanescente permanecerá fiel às verdades eternas dos mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do Santo Sábado. Este pequeno remanescente fiel é composto de pessoas sinceras que sairão de Babilônia, deixarão a confusão doutrinária deste mundo e apegar-se-ão aos mandamentos eternos de Deus. E é exatamente no capítulo 14 de Apocalipse, o capítulo das 3 mensagens angélicas, que estas pessoas, o pequeno remanescente fiel, são identificadas no versículo 12. Ouça: Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso, Deus revela amorosamente o que o homem não poderia ver na luta entre o bem e o mal e misericordiosamente exige uma decisão. Deus quer a nossa salvação e que possamos escolher sempre estar ao seu lado. O grande pregador norte-americano Billy Graham dizia, com toda razão, que a melhor maneira de demonstrar que temos confiança em um banco é depositar ali o nosso dinheiro. A melhor maneira de demonstrar que temos fé em um médico é confiar-lhe o cuidado do nosso corpo em época de epidemia. O melhor modo de demonstrar nossa confiança em um navio é embarcarmos nele. Do mesmo modo, a melhor maneira de darmos testemunho de nossa fé em Cristo será confiar nele, recebendo-o incondicionalmente como nosso Salvador. Do mesmo modo, é tão lógico e natural entregar a Jesus nossa vida por meio do batismo, unindo-nos à sua igreja, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
dos versos 14 a 16 de Apocalipse 14, entendemos o que sucederá quando terminar a pregação da mensagem dos 3 anjos. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Temos aqui a simbologia da colheita que Jesus fará em sua breve volta. Ele tomará para si o seu remanescente fiel, aquelas pessoas que escolheram o seu sinal, a sua marca, nos dias finais da história do pecado. Sim, prezados, que a vossa decisão seja: Senhor, eu sei que o tempo está acabando. Conheço as tuas palavras em Mateus 24:14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sei também o que está registrado em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Senhor, ciente que estou disto, tomo a minha decisão de colocar-me ao seu lado, para ser selado no Espírito Santo e em breve ser elevado aos céus na tua presença. Amém.